Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amigos, independente do horário que você esteja assistindo, se daqui a poucos dias ou se daqui a muitos dias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABMECcast, o podcast da engenharia, promovido pela ABMEC Mato Grosso do Sul, Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, seção Mato Grosso do Sul, com patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do sistema Confia, CREA e Mútua. Hoje nós estamos aqui com dois excelentes profissionais, o engenheiro civil Jari Castro e a Rebeca, ambos da Santa Casa de Campo Grande. Vamos falar um pouquinho sobre, vamos falar um assunto aqui bastante relevante, né, sobre a gestão que eles andam fazendo lá na Santa Casa. Como co-host, nós temos aqui o nosso grande amigo, diretor da ABMEC, Marco Aurélio, engenheiro mecânico também, gravando presencialmente em um estúdio na cidade de Campo Grande, e esse que vos fala, gravando remotamente aqui da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Marco Aurélio? Todos, legal estar aqui, Jari, Rebeca, Rangel. Eu vou começar fazendo uma autodescrição minha. Sou moreno, 92, 93, 89 quilos, né? 1,75 m, 1,80 m. Estou usando uma camisa de manga longa azul de listras, sentado numa cadeira preta, num ambiente preto, como diz o Jari, apoiado em uma mesa de madeira, tá? Tendo ao meu fundo uma propaganda da BMEC Cast, e do lado esquerdo meu, a teletelevisão, onde está o nosso presidente, falando diretamente de Dourados, Rangel, e à minha frente a Rebeca e o Jari. Legal estar nesse podcast, né? Mais um podcast da BMEC, um evento que a gente faz patrocínio da Mútua Mato Grosso do Sul, e a gente quer divulgar as ações que estão sendo feitas em Campo Grande em prol do mundo. Por que está sendo feito isso? Por que está sendo feito aquilo? Nós vamos ver os números hoje, né, Rebeca? Seus bons números aí. Por favor, Jari. Olá, Marco Aurélio, olá, Rangel, Rebeca. A Rebeca é a nossa gerente de qualidade e segurança da Santa Casa, enfermeira, pessoa que tem bastante conhecimento. E esse bate-papo é muito importante para nós, porque é muito importante nós trazermos o que a nossa Santa Casa está fazendo e mostrar como um podcast como esse para vários profissionais, engenheiros, engenheiras, agrônomos, agrônomos e a população em geral que está ligada no nosso dia a dia. Eu sou um homem de 1,70 m, cabelo castanho, pele clara, estou usando um blazer azul, uma camisa azul, estou sentado em uma cadeira preta, apoiado numa mesa cor de madeira, como diz Marco Aurélio, ao fundo uma cortina preta. Ao meu lado está a Rebeca, à minha frente o Marco Aurélio, e remotamente o nosso presidente Rangel está lá em Dourados. Temos também o banner da BMEC Cast e o banner do Rumo Lixo Zero, que é da nossa Santa Casa. Eu mais uma vez agradeço em meu nome, em nome da nossa presidente, doutora Ali Terra Lima, presidente da Santa Casa, por toda a nossa diretoria, porque é um momento ímpar de nós podermos trocar informações com pessoas de alto conhecimento, como são vocês e os ouvintes desse podcast, e trazer o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, num assunto tão delicado que é relacionado à mobilidade urbana, os fluxos nas nossas BRs, o dia a dia da nossa cidade, o que impacta esse dia a dia na Santa Casa. E a Rebeca é uma pessoa que tem esse conhecimento, é uma estudiosa. Eu creio que se ela não fosse enfermeira, ela seria engenheira, porque ela gosta muito de números, de dados, de indicadores, assim como o presidente Rangel, e ela conhece profundamente a nossa Santa Casa. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui nesse podcast, em nome da nossa diretoria, porque realmente é muito importante nós conseguirmos trazer pessoas que conhecem profundamente a nossa Santa Casa para podermos debater e trazer informações para que nós possamos cumprir o nosso papel, que é salvar vidas e conscientizar a população, as pessoas, de como é importante cada gesto que cada um de nós fazemos, o que impacta e o que deixa de impactar na nossa Santa Casa e no nosso dia a dia do nosso Campo Grande, nosso estado e nosso país. Obrigado, Marcão. Vamos escutar agora a nossa querida Rebeca, que vai trazer bastante informações. Olá a todos, agradeço o convite. Eu sou uma mulher de cabelo escuro, tenho
1,70 m também, 71. Posso ser confundido, apesar de não ser com origens orientais, por conta do meu olho puxado, mas eu sou descendente de italiano com bugre, então foi uma mistura importante. Como já disse, sou enfermeira, sou especialista na área de qualidade e segurança do paciente e procuro trabalhar bastante lá para, de fato, a gente fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é a integração de conhecimentos em prol da população, dos pacientes, todos aqueles que nós temos cuidado. Legal. Rebeca, nós estamos aqui, o Rangel está em Dourados, tá? Então nós vamos fazer um bate-papo, saber o que é isso que vocês estão falando, os números, né? Que a gente também fica encantado com a grandiosidade da Santa Casa. Num outro podcast que a gente fez, a gente falou sobre lixo zero, ESG, carbono neutro, então foi bem esclarecedor. Então agora a gente quer ver os números de vocês, né, Jari? O que é essa grandiosidade que a gente tanto vê, né? A gente passa ali, vê aquele prédio enorme. Como que é isso aí, Jari? Marco Aurélio, realmente, quando você começa a conviver com a Santa Casa, você começa a ver os números. Ali é uma cidade que bomba 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que atendendo pessoas debilitadas, pessoas acidentadas, pessoas doentes, e também os familiares e amigos. Então, o clima de estresse lá é bastante alto. Então, é muito importante nossos colaboradores, não são poucos, nós temos 5.000 colaboradores na Santa Casa, e lá circulam aproximadamente 15.000 pessoas por dia. Esses colaboradores tá bem antenado, está preparado para recepcionar essas pessoas que chegam em estado grave, seus familiares em pânico. Então, todo esse trabalho é feito e você começa a vivenciar. Estamos trabalhando e aprendendo no dia a dia. E a valorização da nossa gestão é para com as pessoas que já trabalhavam na Santa Casa. É muito importante você ver as pérolas, a prata da casa, como se diz, né? É uma, assim, vamos dizer assim, uma fábrica, uma indústria que 24 horas está funcionando, consumindo, e produzindo e trazendo resultados. O resultado é salvar vidas, né? E também vendo o que o entorno impacta. Então, a vinda da Rebeca nesse podcast é isso, ver o que o entorno está impactando e como nós podemos conscientizar, buscando parcerias com o sistema Confea-CREA Mútua, com a AB, com o CAL, com o DETRAN, com o Ministério Público, para que a gente possa realmente fazer uma conscientização. E os números que serão apresentados são números que impactam e nos deixam preocupados, mas não desesperados. A preocupação nossa é que nós possamos cumprir o nosso papel de orientar. Então, um podcast como esse ajuda a gente a trazer as informações lá de dentro da Santa Casa para os profissionais, que é a grande maioria que assiste nossos podcasts, né, da BMEC. Me considero um adotado, apesar de eu ser engenheiro civil, mas tenho uma grande ligação com os engenheiros mecânicos. Fui acolhido muito bem pelos engenheiros mecânicos e a gente tem essas parcerias. Então, e a população também, porque um podcast desse, como você bem disse, não é só para Campo Grande, não é só para Mato Grosso do Sul, ele é para o Brasil e para o mundo, né? Então, não sabemos aonde vai parar essa ferramenta de comunicação. E isso é muito bom as pessoas entenderem. Então, fico muito feliz de poder trazer essas informações, poder estar discutindo aí a mobilidade urbana, o que está acontecendo no nosso estado, o crescimento muito grande, a não existência de ferrovias acarretando um acúmulo de caminhões, de carros nas BRs. Tudo isso vai impactando no nosso pronto-socorro e no nosso dia a dia. Rebeca, a pergunta, né? O que mais tem? Acidentado de carro, acidentado de moto ou de bicicleta? O nosso maior volume é moto, né, principalmente no período noturno. Acredito que por conta dos deliveries acabam aumentando um pouquinho esse volume. Também por outras questões também do consumo de álcool. Mas também temos, em segundo lugar, motos versus carro. Então a gente acaba tendo vítimas também de carro dentro de algumas cinemáticas. Mas a moto é a nossa maior preocupação, não só pela quantidade, mas também pela exposição do motoqueiro. Então, diferente de um acidente de carro que você acaba tendo alguns traumas mais leves, né, de menor complexidade, na moto não, ele não tem nenhuma proteção. Então, quando ele machuca, a tendência é ele machucar mais de um lugar, quebrar mais de um osso. Então, a exposição desse tipo de paciente, ele é muito maior. Então, a gente se preocupa muito, é um paciente que a gente chama de paciente politrauma, que ele sempre vai ter mais de um trauma associado, e são traumas geralmente graves, né, que ou vão gerar uma amputação, ou vão gerar uma situação que o paciente vai ter que ficar parado durante muito tempo, então a gente acaba tendo
fatores sociais envolvidos nisso, mas a moto, sem sombra de dúvida, é o nosso maior desafio aí. A moto, tipo assim, como você falou, é um fator, causa um fator social muito grande. As pessoas não veem isso, não tomam precaução, não tomam cuidado. Como é que você vê, gente? Como é que está essa comunicação com a sociedade? Tanto acidente de moto, tanto disso, tanto daquilo. Como é que está isso? Eu acho que uma questão social, a moto se tornou um meio mais viável, né? Acho que em questão de consumo de combustível, de manutenção. Então, hoje, por uma questão socioeconômica mesmo, a moto se torna mais viável para muitas pessoas. Por conta dos deliveries, tem aumentado por conta da tecnologia. Eu acho que se tornou um meio de locomoção mais fácil, principalmente na nossa cidade, que a gente tem essas vias de acesso mais fáceis. Mas, de fato, para a saúde, quando a gente olha para o impacto disso para a saúde do paciente, a gente brinca que se a gente colocasse os motoqueiros meia hora lá no pronto-socorro, eles não andariam mais de moto. E a gente tem muitos profissionais que optaram não andar mais de moto só por trabalhar na área e de enxergar, de fato, o quão perigoso é o andar de moto. É claro que a gente sabe que seguindo as leis, né, da forma certinha, a moto sim é meio viável, mas na maioria dos casos, principalmente relacionados a essas entregas, ao trabalho, eles acabam querendo ganhar tempo. E aí, por ganhar tempo, eles ultrapassam sinais, né, acabam fazendo conversões indevidas e isso gera acidentes. E eu acho que o tempo de exposição acaba gerando essa confiança, né? Eu ando de moto, a gente ouve muito isso, ando de moto há 10 anos, nunca aconteceu nada, 3 anos, nunca aconteceu nada. Mas quando acontece, o impacto é importante. Esse número que você fala, assim, é mais de moto entregador, é mais da pessoa que anda de moto, tem acidentes finais de semana que tem passeio de moto. Vocês têm esse número? A gente não mensura a profissão associada, né? A gente sabe que é um motoqueiro por conta do registro, da cinemática, porque importa a gente saber se caiu de moto, se estava dentro do carro, se ele foi atropelado ou não, se ele estava de capacete, isso importa para o tratamento do paciente. A gente não mensura esses fatores secundários. Obviamente que no dia a dia, né, com contato com o paciente, eles acabam mencionando que é por conta de trabalho, não só por moto entrega, mas às vezes ele trabalha por alguma outra função que dependa da moto. Então a gente sabe que está muito associado com a profissão em si. É claro que nos finais de semana, principalmente sexta-feira à noite e no sábado, que é o nosso maior volume de acidentes, está muito associado com o pessoal que às vezes anda de carro durante o dia ou de ônibus e no final de semana acaba indo para um churrasco, acaba saindo e aí vão de moto, ou junto com os grupos, né, eles acabam saindo. Então a gente tem períodos, né, mais comuns, geralmente final de semana associado com uma maior movimentação deles por conta de festas. Corello, eu queria passar uns dados, viu, Rangel? Nós temos informação, não sei se a Rebeca tem mais informações assim, fidedignas, né? Não que eu vou falar não seja fidedigno, mais apurado, mas diz que em torno de 50% dos acidentados de motocicleta não tem carteira de habilitação e as motos não têm documento. Então, isso é um item. Outro item, a diferença de motoqueiro e motociclista. Né? O motoqueiro, a gente fala, motoqueiro é essas pessoas que andam à margem da lei. Não tem CNH, as motos não têm documento, ficam empinando moto, fazendo arruaça, furando sinal. E os motociclistas são aquelas pessoas que andam dentro da lei, assim como você, eu sei que você tem moto, você é motociclista, assim como eu fui motociclista, e outros que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mas essa forma de pilotar agressiva que nós observamos, não só em Campo Grande, mas no Brasil inteiro, impacta nisso. E o impacto é muito grande. Esse dia nós estávamos num evento, foi feita uma pergunta, quantas pessoas são envolvidas num acidente? O motociclista, o motoqueiro cai ou se acidenta. Dele pegá-lo no chão e levá-lo até um centro cirúrgico, são 60 profissionais envolvidos. Entre bombeiro, SAMU, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, todo o envolvimento, é uma cadeia. Então, um acidentado ele causa um impacto de envolvimento de 60 pessoas, ou mais, dependendo do caso. Segundo, uma pessoa que se acidenta de moto, ele fica de licença, ele vai para o INSS, quem paga isso somos nós, contribuintes. Nós temos casos de pessoas amputadas, né, Rebeca, não são poucos. Isso causa um problema sério social e psicológico, porque às vezes a pessoa, ao se acidentar, ficar amputada, ele cria um trauma, esse trauma não é só dele, é da família dele,
às vezes ele já não quer mais trabalhar, não quer sair de casa, não quer estudar, então ele tem um problema muito sério para a sociedade. Então, quando nós trazemos essas discussões, nós não pensamos só num item, nós estamos pensando num todo. O que gera esse acidente? O que gera essa pessoa furar um sinal, essa pessoa desrespeitar um pedestre, está passando numa via de pedestre com a moto, o carro para, ele vai, ou os dois passam direto no respeito, causa sequelas, acidentes, custo Brasil, porque tudo somos nós contribuintes que pagamos impostos, né? Todos nós, problema social, problema familiar, depressão. Então é uma coisa assim, muito maior do que as pessoas possam imaginar. Eu faço uma analogia do trânsito no Brasil como o tabagismo. Algumas pessoas falam, mas o tabagismo gera emprego, mas e a sequela que ele deixa na saúde? Já foi discutido? A mesma coisa das montadoras, né? Alguém já mensurou, já analisou quando uma pessoa pega uma moto, não teria de responsabilidade também daquela pessoa que fabricou, se essa pessoa está apta ou não, assim como uma arma, a pessoa pode comprar uma arma, mas ele tem que ter vários quesitos para poder ter aquela arma, né? Então a moto, hoje eu já vejo ela como uma arma, porque o que está acontecendo e o que está impactando, às vezes não, na maioria dos casos, o médico deixa de atender uma pessoa que tem uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia com data marcada, dia e hora, para atender uma pessoa que chegou prestes a amputar uma perna, um braço, com fraturas no crânio, problemas neurológicos. Então, ela está dificultando salvar outras vidas para tentar salvar a vida dela, porque o médico tem o protocolo de Manchester, que ele faz a opção daquele que está mais grave para ele atender. Isso vai criando uma fila imensa de pessoas, pode ser sua mãe, sua avó, seu avô, ou até você que está nos escutando e nos vendo, você precisava fazer uma cirurgia eletiva e você não consegue. Então, você vê que eu dei uma volta, mas para mostrar o tamanho que é do problema, e isso nós vivemos diariamente na Santa Casa, e a Rebeca mais ainda porque ela tem esse controle, esses indicadores. E não só da questão das cirurgias eletivas, né? E o trauma ele disputa entre eles. Então, hoje, nossa fila ortopédica, às vezes, ela chega a 50 pacientes que a gente não tem capacidade, a gente não tem mão de obra para suprir a quantidade de acidentes que chegam todos os dias. Então, eles acabam disputando entre eles mesmo a utilização do recurso, seja para fazer cirurgia ou uma terapia intensiva. Então, a equipe, de fato, tem que usar esses protocolos técnicos, esses critérios técnicos para definir quem é, de fato, a prioridade. No nosso caso, nosso perfil, não sei se é uma realidade nacional, mas nosso perfil é paciente entre 20 e 40 anos, então a gente não tem critérios como é na lei do idoso que a gente vai dar preferência para a idade, é questão de complexidade mesmo, de possibilidade de reabilitação. Então, eles disputam entre eles mesmo, e eles não conseguem entender toda essa complexidade que o Jari acabou de mencionar. Rebeca, e você acha que atitude a gente poderia tomar para mitigar, como a gente fala do carbono neutro, tem que mitigar o carbono neutro, né? Que atitude você acha que a gente pode tomar para mitigar esses acidentes todos que tem? Na cidade, em particular, a gente, por ter vias muito largas, né, essa questão da sinalização, que eu acho que é bem a área do Jari, a gente acaba facilitando muito a velocidade. E quando a gente fala de velocidade, a gente fala de complexidade. Então, para a gente da área da saúde, a maior preocupação não é um acidente, sim, mas o que ele trouxe para o paciente. Então, eu acho que o fortalecimento dessas leis, e aí eu acho que os hospitais podem trabalhar e contribuir para as entidades com números, dados, mas também na educação, a começar de nós, como o Jari mencionou, nós somos 5.000 profissionais ali dentro, então se a gente fizer nosso trabalho em casa, isso já tem um impacto importante também, até mesmo porque boa parte dos profissionais trabalham, também fazem esses movimentos com moto e carro, enfim, mas principalmente na questão da redução da velocidade. Então, um paciente que está parado e alguém bate nas costas dele, né, na traseira dele, isso gera um impacto. É diferente de pegar num cruzamento motoqueiro e ejetar ele. Isso vai gerar um outro impacto, eu vou ter inúmeros traumas e provavelmente esse paciente vai acabar evoluindo a óbito. Eu acho que a transparência da informação é um ponto também. A gente teve discussões recentes, porque fala-se muito que o paciente não morre, né, do acidente na rua, mas ele morre dentro do hospital. Então, o próprio parâmetro de indicador define acidente em via pública para o acidentado que morreu ali. Mas eles não consideram que esse paciente, às vezes, vai para o hospital e vai ficar 10, 15 dias e depois vai morrer por conta de sequelas, enfim, por conta da complexidade do trauma.
Então, a população precisa entender, de fato, o que é isso, né? As pessoas acham que cair de moto vai ralar um joelho, vai quebrar uma perna, mas eles não entendem que isso pode gerar um trauma neurológico, isso pode gerar uma amputação, como foi mencionado aqui. Então, a complexidade, eu acho que a informação, principalmente na nossa área, contribuir com a questão da informação. A gente tem, hoje em dia, você não vê ninguém sem celular. Eu acho que essa informação precisa ser mais assertiva. Né, fazer só campanhas educativas é importante, mas a gente precisa também mostrar a realidade. Como eu disse, deixar eles 30 minutinhos lá dentro do hospital pode ter certeza que muda um pouco a perspectiva das pessoas. Então, antes do cara tirar a carteira de motorista, tem que fazer tem que fazer um estágio. Fazer um estágio lá na Santa Casa para ele ver o problema que é, né? É uma realidade nua e crua, né? Não só da Santa Casa, mas de várias instituições. Você chega num pronto atendimento, a nossa capacidade de, se a gente for contar leito mesmo, que foi programado lá, são 6, às vezes a gente tem 50 pacientes lá dentro. Então, só de introduzir esse acidentado lá dentro, ele já vê toda essa situação de ter 50 pessoas ali aguardando cirurgia, pessoas graves, outras de menor complexidade. Então, eu acho que o que falta mesmo é o entendimento do risco que eles correm, dos cuidados necessários para evitar alguns tipos de trauma, mas eu acho que na área da saúde, a velocidade acaba sendo o nosso maior desafio. Quem que paga isso tudo? A gente. Todo mundo. Você, eu, ela, o Rangel, todo mundo, o pessoal do estúdio aqui, todo mundo está pagando. Isso impacta violentamente. E as pessoas precisam entender também que a Santa Casa é um hospital privado, que tem um contrato com a prefeitura para atender o SUS. Então, um dos itens da nossa contratualização, que vem recurso federal, estadual e municipal, é tripartite, e esse contrato, 90% dos pacientes que são atendidos na Santa Casa são para esse contrato. Então, nós prestamos serviço. Então, a Santa Casa é privada, filantrópica e presta serviço para, no caso, a responsável pela contratualização, a prefeitura. E 10% é do privado, é o prontomédio nosso. Então, um dos nossos itens no contrato lá diz que nós temos que receber 13 pessoas no pronto-socorro por dia, que a Santa Casa regula através da CESAL. Tem dia que tem 100, 120. É culpa da prefeitura? Não. É culpa nossa? Não é. Mas a conta não fecha. Aí algumas pessoas falam, mas Santa Casa é saco sem fundo, enxugar gelo. Não é isso. Quando você começa a receber mais pacientes, mais acidentados, você tem que contratar mais técnico, enfermagem, mais médico, você tem mais leitos, você tem mais roupa suja, você tem mais medicamentos, você tem mais alimentação. Então você aumenta muito o gasto da Santa Casa. E o gasto da saúde, a inflação na área da saúde é maior do que essa inflação nossa aqui de fora. Então, esses itens são muito importantes a população entender, porque ao invés de ficar se arriscando, né, de moto, de carro, de bicicleta, como você disse, ela pensar o que ela pode estar impactando. E através da educação. A educação é a solução. Então, o trabalho que a Santa Casa faz, o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, a imprensa, a entidades como a BMEC, que está fazendo esse podcast, todo mundo ajudando para a gente tentar fazer com que as pessoas enxerguem que a qualquer momento ela pode estar num acidente e não ter nem para onde ir. Porque a Santa Casa é superlotada, os outros hospitais também superlotados, então é uma conscientização que parece fácil, né, Rebeca? As pessoas entenderem, não faça isso porque vai dar ruim, né? É igual a gente quando tem filho adolescente, né? Não façam quando nossos pais falavam para a gente, não faça, vai dar ruim, porque sabe, tem experiência. E nós temos ajudado da melhor forma possível de divulgar, falar, orientar, através de várias ações, essa aqui é uma delas, para a gente cumprir o nosso papel. E tem também o Detran, tem a polícia, né, que também tem ajuda, mas é importante as pessoas entenderem que a conscientização tem que ser dele. E as pessoas ficam esperando que o Estado faça as coisas. Não é assim. Precisa inverter a ordem das coisas, né? Então o cidadão precisa saber direitos e deveres. E a gente acaba tendo esse resultado triste. Jovens, a faixa etária que a Rebeca falou, são jovens que têm a vida toda para produzir, estudar, se divertir, acabam tendo esse problema e sendo um problema para a família dele e para ele mesmo. Então, é uma questão de conscientização.
Qual o número de acidentados que tem na Santa Casa? Um percentual de mortes, você sabe? Direto, a gente tem uma média de 500 pacientes. Direto, que eu digo, o paciente que caiu na rua e foi levado para a gente, né? Para primeiro Diário? atendimento. Não, mensal. 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 Mas existem aqueles que sofrem um acidente, vão para casa ou né, vão para alguma unidade de atendimento e acaba chegando para a gente posteriormente. Então é um volume que, apesar de falar mais 500 pacientes são poucos no mês, mas quando isso junta com outras demandas, e um paciente com a nossa média de permanência, que dependendo da complexidade desse paciente, ele vai ficar entre 6 a 10, 15 dias, em alguns casos eles ficam até meses, né, para fazer essa reabilitação. Isso vai acumulando. Então, se eu ficar com um paciente que entrou por dia durante 30 dias, eu vou acumulando esses pacientes e acaba sobrecarregando o sistema. E essa questão do custo, quando a gente discute, as pessoas acham que basicamente eu pago a internação e os profissionais para me atenderem. Mas eles não entendem, existe uma classificação de material especial, que são as órteses e próteses, que são aquelas hastes que a gente tem que colocar junto com o osso para estabilizar, materiais que são extremamente caros, tem órteses e próteses que chegam até 50 mil. E na maioria dos casos ortopédicos, né, principalmente, a gente precisa colocar. E às vezes a tabela do SUS não consegue cobrir alguns materiais específicos e isso tem que ser judicializado. Então a gente aumenta a demanda, inclusive, da judicialização, que é um outro problema hoje relacionado a essas questões financeiras, né, a judiciária de forma geral. Esses pacientes, principalmente em amputação, a gente tem que entrar com antibiótico. O antibiótico não é uma coisa barata, a gente às vezes tem que associar. Então, apesar de ser um público jovem, que geralmente responde bem, dependendo da situação, de como foi esse acidente, se ele teve uma fratura exposta que acabou contaminando no local, ele vai ter um uso de antibiótico, às vezes extremamente necessário por um longo tempo. A terapia intensiva, as pessoas não compreendem, mas é um custo muito caro, porque ali eu tenho um profissional extremamente habilitado para cuidar desse paciente, todos os equipamentos. Então, às vezes um paciente, eles usam 4, 5 bombas de infusão, mais o ventilador, mais o monitor. Então, são vários equipamentos, é um parque tecnológico extremamente importante para o atendimento do paciente. Então, uma diária de UTI, às vezes, pode custar R$5.000 e as pessoas não entendem isso. Então, se ele fica uma semana na UTI, a conta é muito alta. Então, infelizmente, as pessoas não conhecem esses números, não entendem que uma internação deles pode variar de R$3.000 se ele ficar horas com a gente ali, até mais de R$100.000, um paciente. E aí, quando a gente vai acumulando essa conta, ela fica bem cara. E isso é demonstrado para a pessoa ou não? Não, a gente acaba prestando conta para quem nos contratou, CESAL, né, a SES, a Secretaria de Saúde, ou até o próprio judiciário, quando o atendimento é judicializado, ou quando particular, né, os pacientes que acabam pagando particular, eles têm essa noção. Mas o público, de forma geral, acaba que não, porque eles acham que o SUS cobre tudo. E, de fato, o SUS é um benefício importante para o brasileiro hoje, mas é uma conta que, no final das contas, sai do bolso do contribuinte. Então, eu estou meio perdido aqui. Sai do bolso do contribuinte, mas não é do SUS. É do SUS. É que o SUS ele é financiado pela população, de forma geral, né? Por meio dos impostos, por meio de todos os recursos que são agariados. Mas a gente, é como se o profissional de saúde pagasse para trabalhar, porque a gente ganha lá, mas sai todos os impostos no final do mês do nosso olerite e isso também vai para a conta. Então, a gente não cuida só dando assistência direta, mas também contribuindo para que o sistema continue a funcionar. Mas a maioria das pessoas não entendem como funciona tudo isso. A lei seca, quando ela é bem aplicada, modifica alguma coisa? Ela inibe bastante, principalmente eles são estratégicos, né? Da mesma forma que a gente sabe quais são os horários que geralmente os pacientes chegam por conta dessas festas, final de semana, eles também sabem, então acabam posicionando, né, o policiamento nesses horários, nesses dias específicos, e não acaba inibindo. Então, a gente vê sim um impacto na prática, mas não é uma coisa constante. Então, não adianta fazer a aplicação da lei seca ou essa fiscalização numa sexta-feira, sendo que eu tenho várias outras. Então, ajuda, mas não é a solução só. A gente precisa, de fato, dessa adesão da população como um todo às práticas constantes, né, de educação ao trânsito. Cidade ou estrada? Aonde tem mais?
A cidade tem mais, mas a estrada é muito mais grave. Geralmente, quando o paciente de estrada chega para a gente sabe que é um paciente que ele tem um risco muito grande de ir a óbito, né? Até mesmo por o tempo, às vezes ele fica preso em ferragem, então às vezes a gente demora muito a acessar esse paciente, às vezes dependendo da distância que ele está de algum hospital. Então, a estrada, a gravidade geralmente é maior, geralmente envolve mais pessoas. E na cidade o volume é maior, aqueles acidentezinhos que a gente considera besta, que bateu ali só porque estava de moto, acaba ralando, machucando a mão, situações, às vezes o motoqueiro cai e aí para se defender ele acaba rasgando a mão com pedra, né, no próprio asfalto, nova, e aí ele acaba chegando para a gente. Então, tem uma maior quantidade, mas a gravidade da estrada nem se compara. A gente vê no interior, o pessoal vende ambulância vindo para Campo Grande, voltando de Campo Grande. Como que é? Como é que funciona isso? A Santa Casa absorve tudo? Isso aí chama-se ambulaterapia, vamos dizer assim. Na verdade, a Santa Casa ela tem que atender média e alta complexidade. O que acontece? Como não atende o que deveria ser feito nas UPAs, nos pronto-socorro, sobrecarrega a Santa Casa. Então, qualquer coisa que acontece no interior, manda para Campo Grande, através de uma ambulância. E isso sobrecarrega a nossa rede. Então, é muito complexo isso aí. Às vezes, você tem dia lá que eu já vi chegar 14 ambulâncias. Então, o que deveria ser feito, e o governo está tentando resolver isso, e, enfim, as prefeituras resolver, que esses casos menos graves sejam resolvidos no local. Só aí mesmo, para a Santa Casa, média e alta complexidade. Infarto, problema neurológico, fraturas graves, isso aí sim, queimaduras, não esses casos, vamos dizer, corriqueiros. Então, o que acontece nesse momento que nós estamos vivendo, a Santa Casa virou um pão, entre aspas, vamos dizer, uma unidade de pronto atendimento, e a função dela não é essa. Aí eu volto a falar, deixamos de atender, às vezes, aquela senhorinha, ou aquele senhor, ou qualquer tipo de pessoa, independente da idade, que precisa fazer uma cirurgia no coração, precisa fazer uma cirurgia ortopédica que seja, mas ele acaba sendo relegado, porque ele é uma cirurgia eletiva, tipo, ele pode esperar, entre aspas. Quer dizer, quem pode esperar se está com algum problema, né? Já está lá porque está com problema. Mas aí você tem que atender essas demandas. Então, sobrecarrega os acidentes de trânsito, mais as demandas do interior. Então, realmente fica assim, o volume muito grande. Tanto é que nós estamos reformando nosso pronto-socorro. Foi uma decisão da presidência, junto com a diretoria, e peitamos e fomos arrumar o pronto-socorro, porque o pronto-socorro estava caótico, parecia um quarto de guerra. E hoje nós vamos entregar daqui uns dias um pronto-socorro de primeiro mundo, talvez um dos melhores pronto-socorro do país, né, Rebeca? Tudo com recurso nosso, fizemos leilão, rifa, a Receita Federal ajudou doando material para nós utilizarmos lá, equipamento, e, enfim, a sociedade, criaram as madrinhas da Santa Casa, são mulheres empresárias que fizeram um baile para arrecadar dinheiro. Os próprios colaboradores fizeram uma festa julina e o lucro que foi aferido nessa festa julina, os colaboradores doaram para a Santa Casa. Você que somos associados, a gente sempre está ajudando, os associados ajudam, a sociedade ajuda, as emendas parlamentares, né? Independente de cores parlamentares, nós temos ajuda de todos os parlamentares. Então, é um somatório de ajudas, mas a demanda é muito grande. Não é que nós estamos chorando aqui, mas é real. Quem estiver nos ouvindo ou escutando, quiser um dia fazer uma visita, está convidado. Nós faremos uma visita e mostraremos como é que funciona a nossa Santa Casa lá e o grau de dificuldade e de problemas, né? A questão que o senhor mencionou agora, a gente chama de regulação. Então, o Estado, junto com os municípios, divide o Estado em partes. Então, Dourados é referência para algumas áreas, assim como nós. Então, a gente acaba pegando Campo Grande, Cidrolândia, cidades mais próximas, e isso é feito até mesmo para atenção ao paciente. Então, não tem por que uma cidade muito distante atender o paciente, isso pode comprometer a saúde dele. E além dessas divisões por área, cada hospital tem o que a gente chama de grade de referência. Então, nós somos referência, Santa Casa é referência em trauma, assim como outras especialidades, como neurocirurgia, cirurgia pediátrica
cirurgia cardíaca pediátrica, o regional é referência em outra coisa, o H1 em outra coisa, então a gente acaba distribuindo, porque nessa distribuição a gente faz alocação de recursos, no sentido de, se eu sou referência em trauma, eu preciso ter uma tomografia e uma ressonância. Se o regional é referência em oncologia, ele tem que ter equipamentos próprios para isso. Então, essa distribuição da grade de referência é importante para que a gente possa se preparar com o público que a gente vai receber. Na prática, isso não funciona muito bem, porque quem aceitar primeiro, ou se não aceitar, eles acabam entrando com o paciente com o que eles chamam de vaga zero. A vaga zero é uma lei que existe, ela está fundamentada, mas ela foi criada para garantir que a gente vai levar o paciente para a unidade de atendimento, indiferente se a gente consegue atender ele naquele momento ou não. Ele não, é como se a gente pulasse uma fila pela necessidade do paciente, pela complexidade do paciente. Na prática, não é isso que acontece. A gente recebe pacientes de menores complexidades, pacientes que não eram para vir para a gente, e a gente não está discutindo o paciente ser atendido ou não pela gente, porque eu acho que a sociedade, de forma geral, tem que ter essa retaguarda dentro do estado, dentro do município. Eu acho que é uma questão de saúde pública mesmo. O que a gente discute precisa vir para a Santa Casa aquilo que, de fato, a gente pode atender com excelência, que é o trauma. Então, o que acontece na prática é a gente ficar preocupado, por exemplo, com síndrome respiratória, que pode ser atendido em uma outra instituição de menor complexidade. E aí, por o nosso pronto-socorro estar cheio, os nossos leitos estarem cheios de pacientes que a gente chama de pacientes clínicos. Quando chega o politraumatizado, quando chega aquele paciente de maior gravidade, que é de trauma mesmo, que é a nossa referência, a gente não tem mais onde colocar, porque ele já está ocupado por pacientes que poderiam estar em outras instituições. Então, isso é uma questão de política, de negociação, de fato, para que cada instituição consiga se preparar da melhor forma, alocar recursos da melhor forma para atender esse paciente no menor tempo possível. Então, hoje, é natural que uma vez ou outra a gente acabe recebendo um paciente que não é nosso, mas se isso se torna prática, a gente acaba quebrando a rede como um todo. O UPA acaba atendendo o que é para o hospital atender, ou a gente acaba atendendo o que é o UPA atender, e aí vira uma bagunça, e no final quem paga o preço é o paciente, principalmente esses pacientes mais vulneráveis que às vezes não entendem toda essa sistemática. Então, para a gente que está na gestão já é difícil essas negociações, esses entendimentos, essa aplicação, imagina para a população. Às vezes nem sabe que tem alguém regulando ali se ele pode ou não pode entrar numa instituição. E é o bombeiro que decide onde vai levar? Ou para a UPA, ou para a Santa Casa? O bombeiro, o SAMU, eles têm essas grades de referência, então eles já sabem para onde eles têm que levar cada caso. Mas, como eu mencionei, em algumas situações eles vão para onde estiver mais perto, ou para onde eles acharem que vai atender melhor o paciente. Então, eles já são orientados previamente em alguns conselhos, em algumas reuniões técnicas que são realizadas, onde o município e o estado fazem esses acordos com as instituições. Olha, então, se for o paciente oftalmológico, ele vai para a Santa Casa, porque lá a gente tem oftalmologia 24 horas sobre a vida. Então, quando acontece algo do tipo, ele já sabe que tem que ir para a Santa Casa, que a gente vai estar preparado para atender. Mas, às vezes, isso depende muito do profissional lá, mas geralmente eles já são pré-orientados. Como que funciona na realidade isso aí? O cara chega lá no pronto-socorro, vai para cima, vai para baixo. Como é que funciona? Eu já tive funcionário nosso que caiu de moto, aí eu ligo lá, tem que vir aqui empurrar o cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que é essa logística lá dentro? Como que está isso lá? Bom, primeiro tem que ser regulado, né? Mesmo o SAMU ou o bombeiro, quando pega algum acidentado, ele recebe orientação para onde que ele vai. Quem regula é a CESAL, Secretaria de Saúde, ou a SES, Secretaria de Saúde do Estado, CESAL, Secretaria do município de Campo Grande. Então ele vai ser orientado, vai chegar lá. Aí ele vai chegar ou ele vai ficar na ala verde, amarela ou vermelha, depende do grau. Aquelas pulseirinhas que a gente usa lá. Depende do grau do acidentado, né? Na área vermelha mais crítica, na área verde menos crítica. Então, daí que começa o procedimento de se ele vai ficar no hospital ou só atende ele ali, resolve o problema. Então, começa a história ali. Cada um tem uma história, cada um tem um modus operandi, vamos dizer assim, de ele ficar, às vezes vai para UTI, às vezes vai para cirurgia, neurocirurgia, são mais complexas, né? Um problema na cabeça, na coluna, são cirurgias mais complexas. Então, depende de cada caso. Mas você imagina um lugar que se tem um contrato para receber 13 pessoas, você recebe 6, 120. Você imagina o caos que é e o dia a dia. É assim, estressante. Você vai assim, observar assim, os colaboradores, nos casos técnicos de enfermagem e médicos, às vezes estão assim, debilitados, né? Exauridos de estar tanto trabalhando e
e vendo as coisas acontecer, chegando e não parando. Então, é uma coisa bastante complexa, bem diferente do nosso mundo da engenharia, Marco Aurélio. Rangel, nós somos engenheiros, eu falo assim, até esse dia eu falei para o nosso secretário de saúde do Estado, né, que a minha cabeça é cartesiana, a cabeça de engenheiro é cartesiana. E não é problema de gestão. A nossa gestão é muito boa, obrigado. Inclusive, nós temos uma assessoria da Fundação Dom Cabral, que é uma baita assessoria, mas o problema é que na medicina, na saúde, é diferente. Eu, no meu caso, que sou engenheiro, se tiver algum problema numa laje, eu vou escorar a laje, vou procurar as informações, vou resolver hoje, amanhã ou depois da manhã. Na saúde, tudo para ontem. E existem janelas, que são tempos. Dependendo do grau do acidente, você tem 2 horas, 3 horas, 6 horas. É muito curto o tempo. E aí você precisa não só do médico, do técnico de enfermagem, você também precisa do enfermeiro, você precisa do remédio, você precisa do espaço. Às vezes fala assim, mas a Santa Casa está cheia de leito no corredor. Aí a pergunta é essa, todos os leitos estão ocupados, você quer que tire uma pessoa e bota outra? Essa pessoa pode ser seu pai, sua mãe ou você mesmo. Aí a pessoa fala, não, isso não pode. Então a pessoa fica no corredor esperando uma vaga de um leito. Mas ele está tendo todo acompanhamento, todos os médicos, enfermeiros, todo mundo acompanhando ele ali até ele conseguir chegar, ele ter um lugar. Às vezes você está UTI lotado, como é que você vai fazer? Ah, meu parente está aí no corredor, precisa para UTI. Sim, mas a UTI está lotada, então nós precisamos fazer esse remanejamento. Então, eu estava explicando, tentando me explicar para o secretário, que é médico, né, que é muito difícil para nós, engenheiros, vermos que você prepara tudo, vamos supor, chega um dia de semana, que nem hoje, de quarta para quinta, está tudo tranquilo, ocorre um acidente grave numa estrada, um tombo, um ônibus, bate carretas, a qualquer momento enche tudo de novo lá. Então, você não tem como preparar. Você sempre tem que estar correndo atrás, porque a qualquer momento muda a realidade, né, do pronto-socorro de um hospital. Então, é bem complexo para nós engenheiros, não que nós não consigamos fazer a gestão. Os grandes hospitais, temos vários engenheiros como diretores, como gestores, né, não é. Só que é um outro mundo, é uma outra realidade, onde você não tem a previsibilidade que existe nas engenharias. Então, é muito interessante esse trabalho, e assim, vira uma cachaça, você acaba se apaixonando, porque é muito diferente do que você já viu, e você vê quanto mais você afinar, mais se preparar, mais ainda você salvará. Então, é bem gratificante, mas é diferente. A palavra que eu tenho é diferente. E qual o número que te impressiona mais quando você está lá na Santa Casa? Tipo assim, nossa, isso aqui é... Assim, falando uma questão humanitária, eu acho que é a idade, né? A gente vê uma população jovem, produtiva, e que a gente sabe que vai ter um impacto não só para ele, às vezes ele vai ficar afastado do serviço, ele vai ter que aposentar de forma precoce, mas para a família de forma geral. Então a gente se preocupa muito com essa eficiência que a gente precisa, né? Porque a gente sabe que 1 hora, dependendo da complexidade do paciente, vai acabar com a vida dele. Então, assim, o tempo é extremamente significante no que a gente faz. Mas, obviamente, né, o que a gente mais se apega são o que a gente chama de agravo, né? Pode ser uma infecção, pode ser um óbito, que é aquilo que a gente quer evitar a todo custo. Então, enquanto nosso time é dividido ali em aqueles que querem salvar, e a gente acaba ficando na retaguarda olhando o que a gente pode melhorar para, de fato, a gente conseguir reduzir isso. É claro que às vezes não depende só da gente, às vezes o paciente ele já chega muito grave, ou às vezes a questão de foi para o UPA, mas o UPA não tinha condição, e aí transfere para o hospital, então só nesse tempo, então só nessa questão de regulação o paciente acaba perdendo eficiência terapêutica por conta do tempo, do fator tempo. Então, depende muito da perspectiva, né? O pessoal do pronto-socorro, o que importa para eles é a classificação de gravidade. Então, esse é um número que é relevante para eles, entender o quão preparado tecnicamente eles precisam estar. Para a UTI, já é o tempo de permanência, porque quanto mais o paciente fica, mais risco para ele de ele desenvolver uma lesão, de ele ter uma pneumonia, enfim. Então, depende muito de que posição você está. Na gestão, obviamente, a gente olha muito para a demanda, porque quanto maior a demanda, maior tem que ser a nossa capacidade de resposta. E se a gente não consegue fazer isso, a gente fica preocupado, né, da qualidade e da segurança que a gente vai entregar. Então, né, naturalmente, quanto maior a demanda, mais decisões rápidas nós precisamos ter, e isso exige muito mais capacidade técnica
e recurso disponível para que a gente dê um melhor atendimento. Então, depende muito da perspectiva, né? Então, na minha perspectiva, a gente olha muito para o resultado de desfecho. Quantos pacientes foram de alta, quantos foram para óbito, para entender a qualidade do serviço. Na gestão, a gente tem um fator muito importante que é, de fato, recursos. Então, eles olham muito para o financeiro. Não que eles não se importem com a assistência em si, mas a atribuição da diretoria é essa, garantir os recursos para a gente. Então, se está entrando, se está gastando muito, se está desperdiçando, isso tem que ser uma preocupação deles. Então, eu acho que esse trabalho conjunto da gestão é justamente para que cada um olhe para um número diferente, a fim de a gente olhar para o mesmo resultado, que é o desempenho assistencial que a gente vai oferecer para esse paciente. E o que você acha que pode, assim, a sociedade melhorar para diminuir esse número de acidentes, esse número de sequelados? O que você acha? Usar roupa adequada, usar luva, bom capacete. Por exemplo, eu saio de moto, né? Mesmo nesse calor de Campo Grande, eu ponho uma bota, eu gosto de usar bota, calça comprida, né? Camisa, um jaquetão e um capacete, né? Eu saio. Mas a gente vai na rua, vê aquela menina de bis, de saia, salto alto, feliz da vida, não é? Ou então de short, camisetinha de manga. As pessoas não sabem que quando o paciente se acidenta em via pública e ele chega ralado para a gente tem que fazer esfregação, que é pegar uma buchinha e esfregar, porque a gente precisa tirar toda a contaminação do solo. E se eles soubessem o quanto dói isso, provavelmente eles andariam de calça comprida e blusa, né? Principalmente as meninas. Então, assim, quanto maior área de exposição, mais o risco, né? E olha, eu confesso que dói muito. Quem já passou por isso sabe. Viu, Marco Aurélio, só pegando essa informação que o Marco Aurélio passou, me chama a atenção que, às vezes, além de estar a mulher estar usando um salto alto, ela tem uma bolsa, ela põe a bolsa no guidão da moto, e isso aí tira o centro de gravidade, tira o equilíbrio. Quando não tem uma bolsa, mais do outro lado, compras não sei o quê, e totalmente despreparada. Eu observo muito também pessoas que, como eu andei muito tempo de moto, só de observar a pessoa em cima de uma moto, eu sei se ele sabe andar ou não. Então você observa a postura da pessoa, ela não tem noção do trânsito, ela não sabe. Ou ela esquece o pisca-pisca ligado, ou não dá o pisca-pisca, ela está toda dura em cima da moto, às vezes esquece de tirar aquela negócio de apoio quando para a moto fica apoiado, né? Aqui também para derrubar é impressionante. Você observa vários erros assim no trânsito e não é diferente, porque a gente observa que mais de 50% dos acidentados que chegam na Santa Casa não tem a CNH e a moto não tem nenhum documento, então vai usando assim de uma forma sem critérios, né? E o que acontece é esse caos que nós estamos vivendo dia a dia, não só em Campo Grande, mas no Brasil inteiro. A resposta, na verdade, ela é bem objetiva e simples, é cumprir a lei. E aí parece que é só uma questão de regulamentação, mas não é. Quando a lei prevê a utilização do capacete, é porque um paciente que cai, ou ele está sem o capacete, ou o capacete acaba ejetando porque não está com as travas de segurança, né, de forma adequada, a chance de sobrevida dele diminui 90%. Então, o paciente que cai, o capacete ejeta, ele bate a cabeça numa guia, se ele não ficar sequelado de forma permanente, ele vai morrer em cena, não vai ter nem tempo de chegar no hospital. Eu acho que é normal, em algumas regiões principalmente, a gente ver o pai, a mãe e a criança no meio. Né? A lei proíbe isso por um motivo, porque o pai e a mãe às vezes estão de capacete e a criança não, e eles acham que eles estão protegendo. Então, num acidente, a primeira pessoa que vai voar nessa história é a criança. E a criança, mesmo que ela tenha o capacete, geralmente não é adequado, né, para a criança a utilização do capacete. Então, assim, só dessas situações, a criança provavelmente vai morrer. E aí imagina o peso que isso é para o pai, para a mãe, para a sociedade como um todo. Então, o cumprimento da lei parece ser uma coisa bem objetiva, mas é simples. Ela foi feita justamente para garantir a segurança. A utilização do cinto de segurança tem todo um estudo técnico por trás. Então, quando chega para a gente primeira coisa que a gente perguntava de capacete, a gente estava sem cinto. Então, a gente faz essas análises porque isso vai determinar muito. Uma criança sem a cadeirinha ou sem o cinto de segurança no acidente, na maioria das vezes ela é ejetada para o para-choque ou ela acaba saindo por janelas, enfim. Isso diminui a sobrevida da criança de forma significativa. Então, se isso é importante para a gente, para analisar a sobrevida do paciente, ou a chance que ele tem para sobreviver, ou a sequela que ele vai ter, é porque existe um estudo técnico por trás disso para regulamentar essas leis.
Então, às vezes as pessoas acham que isso é só por questão de multa, mas não é por questão de segurança mesmo, né? Então, quando a gente fala que a pessoa tem que ter a CNH, é porque para entender a lei, ela precisa passar por um processo educacional e fiscalizatório. Então, é importante a gente cumprir isso. E se elas soubessem, de fato, e eu acho que isso também a gente acaba sentindo muito no dia a dia, esse contato direto com o paciente, o impacto que isso traz, de pessoas que a gente ouve muito falando assim, se eu soubesse eu tinha pedido para ele vender a moto. A gente ouve muito de familiares, principalmente de mãe, às vezes de esposa. Eu falei para ele não comprar moto, mas ele insistiu, falava que gostava ou que ia facilitar no trabalho. Então, nós não somos contra a moto, enfim, a gente é contra pessoas que não conseguem entender o perigo que ela pode ocasionar se não for cumprida a lei. Então, na nossa análise técnica, o cumprimento ou não da lei diz muito se esse paciente vai sobreviver ou não, as condições que ele vai sobreviver. A diretoria traz esse objetivo para todos, que é salvar vidas, mas a gente não quer só salvar a vida, a gente quer devolver a vida para a pessoa nas melhores condições possíveis. Porque não adianta a pessoa sobreviver e ficar o resto da vida na cama. Isso vai gerar uma sobrecarga imensa para a família, que geralmente não são habilitados para cuidar desses pacientes. A rede não consegue absorver home care para todo mundo, para cuidar, dar profissionais em casa, e o paciente vai sofrer a vida inteira, né? Então, é uma questão mesmo de conscientização, de entendimento da realidade. As pessoas, infelizmente, quanto mais jovem, né, a gente vê muito isso, eles acham que isso acontece com os outros, nunca com eles, até que aconteça. Essa audácia dos jovens, né? Tem um lado bom, mas também tem um preço. Tem um preço, tem algo que vai acontecer aí. Em números, carro, moto, bicicleta, como que é isso aí? Porque a gente vê também, agora com essa onda crescente de ciclismo aí, né? Foi atropelado fulano de tal na rua, foi atropelado não sei o que, não sei aonde na BR, foi atropelado um pedestre. Como é que tá? O esporte está assim, tem algum número disso? Os nossos números, a gente até fez algumas consolidações para alguns eventos que a gente apoiou do Detran, 78% é moto. E aí 78% dos acidentes são de moto. Porque o carro está muito relacionado com dano material, né? Às vezes bate carro com carro, às vezes até a moto ali, você chama o Detran, eles acabam resolvendo entre eles, vai para juízo, enfim. A moto acaba chegando para a gente por conta disso, porque vai danificar o veículo e também vai danificar o paciente em si. Então, seguido de carro, que é 14%, o carro também, quando chega para a gente tem uma preocupação, porque se passou a lataria do carro, chegou no paciente, isso também é um problema, porque o impacto foi muito grande. Então, a moto é disparada, né? Seguido de carro. E aí a gente tem as bicicletas, assim, os próprios pedestres que acabam sendo atingidos por outros meios. Uma preocupação que vem sido crescente para a gente são pessoas de uma maior idade que os filhos acabam dando essas bicicletas elétricas. Isso tem aumentado muito. E as pessoas acham que por não precisar de CNH, tá tudo bem. E eles andam na rua como se fosse moto, eles não usam as vias adequadas, mesmo tendo isso. O problema é que essas bicicletas, elas não têm uma velocidade muito grande e elas foram feitas para isso, mas geralmente os equipamentos de proteção não são os mesmos recomendados pelas motocicletas. Então, geralmente é um capacete menorzinho. O problema que as pessoas não entendem é que, assim, com essas bicicletas, às vezes, só da forma que você bate, onde você cai, isso vai gerar um trauma importante. Então, a gente tem visto muito pessoas de 50 para cima ali, ganhando essas bicicletas ou comprando, para eles é mais cômodo, né, esse meio de transporte, e que tem chego bastante para a gente. Então, assim, nos últimos 6 meses, eu acho que até um pouquinho mais, esse número tem aumentado. E nos preocupa, porque é um instrumento de menor custo, de fácil acesso, né? Você não precisa de grandes coisas para conseguir, mas que tem gerado impactos importantes, principalmente para os idosos. Então, a gente tem visto alguns senhores de 60 anos e o idoso chega numa fase que algumas fraturas podem ser bem, bem perigosas para eles. Então, qualquer queda, às vezes é uma quedinha besta, ele só tombou, entrou num buraquinho errado e acaba comprometendo a saúde deles de forma significativa. Então, a moto acaba sendo o nosso principal oponente ali no dia a dia, mas a gente tem visto essa crescente aí de patinete, bicicleta elétrica, que as pessoas acham que são inofensivos, mas que na dinâmica do dia a dia isso também pode se tornar um problema. Agora, só para botar uma pimenta aí, que é a área de vocês, engenheiro mecânico, se nós tivéssemos um transporte público adequado, seguro, confortável, a gente mitigaria muito esse problema que a Rebeca está falando. Porque as pessoas optam em andar de moto, de bicicleta elétrica ou de patinete,
porque o transporte público é péssimo. Primeiro, são poucas linhas. Segundo, os ônibus muito antigos, sem ar-condicionado, sem conforto. Nós já tivemos a oportunidade de ir em outros países, sabemos a qualidade do transporte público coletivo. E isso, muitas pessoas, inclusive em filmes que a gente vê, desses Netflix da vida, é muito filme que as pessoas têm o carro, mas deixam o carro e pega o seu ônibus e vai trabalhar, vai estudar, vai se divertir. Ou o metrô, no caso, que nós não temos em Campo Grande, mas outras cidades têm, tem qualidade. Então, isso rodeia e cai aí no colo dos engenheiros mecânicos, né? Nós, engenheiros, essa discussão que tem a ver, sim, pelas pessoas optarem. Quando você vê, eu que trabalho na construção civil há muitos anos, eu observo isso, da migração da bicicleta, aí o trabalhador da construção civil melhora, compra um carrinho, aí começa a ver que dá despesa, aí compra moto, e ele acaba não tendo a manha da motocicleta, do trânsito, e acaba dando problemas, porque aonde ele mora e aonde ele trabalha, onde ele vai trabalhar, não tem um ônibus confortável, um ônibus regular, um ônibus adequado. Sem falar dos ônibus que não têm acessibilidade. Então, é uma coisa bastante interessante isso aí, preocupante, né, que o poder público tinha que olhar com bons olhos para poder diminuir essa quantidade de acidentes. Não que isso cause total número de acidentes, mas causa, sim, acidentes. A gente acha que é uma evolução da classe social, né? O cara tinha uma bicicletinha, comprou uma moto, mas tem que ter cuidado com isso, né? E a pessoa não tem cuidado. Você vai numa obra hoje em dia, tem dezenas de motos na frente da obra. Você vai no restaurante, tem dezenas de motos de funcionários na frente do restaurante, né? Você vai na padaria, tem aquele monte de moto. Quer dizer, são os funcionários que usam aquele meio de transporte para poder também até sair mais cedo e chegar para estudar, para voltar para o lar, né? Então, esse é um tipo de transporte, né? O transporte dos deliveries, das entregas, que o cara tem uma pressa maior ainda, né? Então, a gente teria que pensar bem, né? Porque aí o transporte vai ajudar muito, né? O transporte urbano, né? Eu estou em minoria aqui, vou me arriscar a falar isso, mas 70% dos acidentes são homens, né? Então, a gente sabe... eu não vou falar imprudência, mas assim, o homem, ele tende a não se preocupar tanto quanto a mulher. A gente vê isso porque ele faz menos exames de próstata, ele cuida menos da saúde. Geralmente, o homem só vai para o hospital quando está nos finalmente ali, né? Então, o homem acaba sendo mais aventureiro, vou dizer. Isso é um problema, né? Então, assim, a mulher, ela toma esse cuidado até mesmo para trabalhar à noite de moto, porque ela sabe que isso pode ser um risco para ela. O homem não, o homem acha que pode entrar em qualquer lugar, a qualquer horário. Então, acho que também direcionar essas campanhas, situação voltada para os homens, para eles entenderem um pouquinho. E, particularmente, eu vejo isso em casa, né? Eu acho que você começar desde cedo. Eu vejo meus sobrinhos brigando com meu irmão, dizendo: papai, não pode fazer tal coisa, papai já colocou o cinto. Então, de fato, isso é importante. A utilização da família como um todo, desde pequenininho, nessa educação. Mas eu acho que o homem é um ponto importante aí para a gente trabalhar e focar, porque a mulher acaba sendo um pouquinho mais cuidadosa. Mas já isso vai inverter com esse monte de mulher não sei aonde, já vão assumir. Tem essas variáveis que o Jário falou, que ela coloca a bolsa de um lado, aí coloca a sacola de compra de outro, e com um saldo desse tamanho tem esses problemas também. Mas a maioria acaba sendo homem. Fora aquele trabalhador que tá com uma escadinha, tá com uma... cortador de grama, lata de tinta, né? Isso vai indo. Bom, nós estamos quase chegando aqui no nosso fim do nosso podcast, né? Vou pedir suas considerações finais, Jari, Rangel, né, Rangel, que está aí tranquilo, pensando em Dourados, nos acidentes de Dourados, né? Na verdade, eu estou vendo, né, estou ouvindo vocês falar a respeito disso e eu não posso deixar de pensar o seguinte, né? Não sei se o Jari sabe, não sei se a Rebeca sabe, eu trabalho diretamente com esse tipo de situação, num outro momento, né? Eu trabalho como perito da polícia, então, vez ou outra, nós atendemos situações desse tipo, não de situação hospitalar, né? Porque aí não é o trabalho pericial que interessa, é sim o trabalho hospitalar, mas quando a pessoa ou o agente falece no local.
E eu vejo exatamente tudo isso que você falou. A mesma situação. É a mulher com salto que não podia, é o piloto da motocicleta que estava de bota ortopédica, pilotando a motocicleta. Então, são situações que eu vejo assim que, como política pública falando, né, existe uma normalização do errado. Então, é o dono da cinquentinha, né, aqui na região de Dourados, né, a gente está muito próximo da fronteira com o Paraguai, e eu vejo um aumento muito grande dessas motocicletas, dessas motonetas, 50 cilindradas, que não tem registro, não precisa de habilitação, e o proprietário, o piloto, nesse sentimento de que não tem placa, não precisa de carteira, eu vou andar do jeito que eu quiser andar, porque não vai ter multa, não vai ter nada, só que ele justamente não vê a possível consequência que é quando causa um acidente. O custo que é para ele, o custo que é para o Estado e depois para ele, né? Ele não vê o custo que é ficar parado meses em casa. Então, assim, nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta para a Rebeca, para ela saber se vocês têm essa informação. Qual que é a média de tempo de internação desse tipo de paciente? Porque, assim, se a gente está falando de conscientização, eu acho que é claro que ninguém quer morrer, né? Claro que ninguém quer perder uma perna num acidente, mas às vezes não chega a esse ponto, mas fica 6 meses acamado, né? Sem condições de trabalhar, com a família às vezes que dependia, às vezes era o provedor da família, tá dependendo dele, e ele tá lá, internado. Então, assim, qual que é? Existe essa métrica? Porque talvez se existisse, seria uma forma de conscientização também, né? De calcular giro de leito, ou seja, quanto tempo eu consigo colocar um novo paciente lá. Nossa média hoje, ela vai depender muito da complexidade do acidente, mas a média de 11 dias. Mas, isso, como eu disse, isso vai depender muito, porque assim, o paciente que coloca uma grade, por exemplo, que é aquela gaiola que fica na perna de metal, é um paciente que teve uma lesão, que ele teve perda óssea. Então, ele vai ficar provavelmente mais de 1 ano com aquela gaiola. Então, ele não fica com a gente 1 ano. Ele vai para casa, ele vai fazer cirurgia, né? Um paciente que provavelmente ele vai ficar com a gente ali uns 20, 30 dias, dependendo da fratura que ele teve. Mas é um paciente que ele vai continuar o tratamento dele por mais de 1 ano, fazendo utilização de antibiótico, ele vai ter muitas restrições, ele vai ficar parado esse tempo. Paciente que tem que são múltiplas fraturas, ele tende a ficar com a gente aí pelo menos uns 20, 30 dias. E aí, um dos maiores problemas que as pessoas acham que a fase difícil é lidar com a dor inicial da fratura e a cirurgia em si. Porque elas não sabem o que é o processo de reabilitação. Você tem que voltar a aprender a andar, você tem que se tornar dependente, como eu disse, boa parte são homens, então imagino que é para um homem ter que ficar totalmente dependente ou de uma filha, ou de uma mãe, enfim, né, da esposa, mas o tempo está muito associado com a complexidade. O que a gente vê na prática, que são aqueles pacientes mais graves, é a média que eles ficam uns 3 meses com a gente ali, porque ele vai precisar do cardiologista, do cirurgião geral, ele vai precisar do neuro, ele vai precisar do ortopedista. Exato. É um paciente que você não consegue resolver num curto intervalo de tempo. Agora, a maior demanda que a gente tem são aquelas fraturas menores, né, de perna, de braço, que aí o paciente fica com a gente 1 semana e aí a gente consegue liberar ele para continuar via ambulatorial. Fica 1 semana, mas ainda vai requerer um tratamento. Sim, ele vai ter que voltar com a gente. Vai requerer um afastamento do serviço, né? Com certeza. E aí, se ele ficar com alguma sequela, e tem lesões que são em articulação, quando tem rompimento de tendões, enfim, é um paciente que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Exato. Esse é o problema. É isso aí. Então, para as considerações finais, que eu acho que a gente já está com 1 hora e alguma coisa de programa. 1 hora e pouco. Vamos lá, Rebeca, suas considerações finais. Como eu mencionei em vários momentos aqui, precisamos ser bem realistas. Tem um caso específico que chamou muito a nossa atenção, por outros fatores também. Foi um rapaz de 22 anos, ele sofreu um acidente de moto, ele tinha feito consumo de álcool, e aí no momento do acidente ele bateu, né, numa árvore, o capacete ejetou e ele ficou com a gente. Ele teve um tipo de lesão que você olhava para ele, tanto que a família, a primeira vez que a gente foi entrar em contato com a família falou, não, ele tá bem. Porque você olhava para ele, tinha 2 raladinhos, assim. E o médico, já quando fez o diagnóstico dele, falou, ele não vai acordar mais. Então, é um paciente de 22 anos que ele vai
Mas o que chamou atenção foi porque a esposa dele, quando foi visitar ele, estava grávida, e aí nesse período de receber a notícia que ele não ia mais, ela acabou perdendo o bebê. Então a gente fala muito sobre financeiro, né, sobre o custo para a instituição, sobre o custo para a operação como um todo, porque o INSS tem que entrar nessa história, enfim. Mas as pessoas não entendem o impacto que isso tem nas vidas das pessoas, né? Então, não é só eu ir fazer uma entrega ou eu atravessar um sinal, é 1 minuto, e isso foi uma das palestras que eu vi no Detran que me marcou muito, eles contam, é 1 minuto, é um errinho que vai mudar a sua vida inteira. Nesse caso, foi 1 minuto de besteira, ele entrou numa via errada, pegou uma árvore de frente, um rapaz de 22 anos foi e o filho dele também acabou falecendo. Então, o que a gente fala, obviamente, para a gente, quanto gestores, é muito importante discutir estatística, discutir números, né? O quanto custa tudo isso, quanto tempo ele vai ficar com a gente, o que a gente precisa fazer de alocação de recurso, mas na prática, são pessoas todos os dias sentadas na porta do hospital chorando porque um rapaz perdeu não são uma números, perna, né? Então, a gente tem a questão real da situação. Então, não é comum a gente ver mães gritando porque perderam os filhos, a gente sabe que não é o processo natural da vida. Então, fica aí o convite para, de fato, todo mundo lá passar um dia com a gente, entender o que é, de fato, os bastidores de tudo isso. Legal, Rebeca. Show de bola. Aurélio, Jari. Obrigado por essa oportunidade de nós falarmos aí mais sobre a Santa Casa, trazer um assunto assim delicado, né? Um assunto assim que toca. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram, nos ouviram, vão fazer as reflexões necessárias. Isso. Porque é muito importante isso. Pode ser um parente nosso, alguém, um ente querido. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, né? Às vezes você não está em cima de uma moto, mas você pode ser atropelado por ela. Ela pode causar um acidente onde você está com sua família. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Então, nós temos que pensar assim. Meu pai falava uma frase que até tem no meu livro, na última página eu botei, educação é a solução. Eu acho que o caminho é a educação, principalmente a educação de base, nas crianças, orientação, massificar isso, né? A Rebeca falou do sobrinho dela e a gente observa, né? Quando a gente era mais jovem, ligava a torneira, ia fazer a barba e deixava a água rolando, né? Os pais da gente faziam. Nossa geração já veio com mais consciência dos nossos filhos, dos nossos netos, mais ainda, né? Então, é a mudança de hábito, a mudança de cultura, através da educação. Então, o nosso papel nós estamos fazendo lá, nós fazemos vir aqui, agradecemos por poder participar desse podcast, mas vir aqui é uma forma de nós estarmos trazendo, educando de alguma forma, a educação que a Rebeca falou, que eu falei, que você falou, que o Rangel falou, para motivar as pessoas, elas entenderem. Né? Quando eu falei que ao cair até chegar no leito hospitalar, são 60 pessoas envolvidas. É muita coisa, é muito dinheiro, é muito tempo, é muita energia. E ainda sem saber o que vai acontecer na hora que ele sair daquele leito hospitalar. Como bem a Rebeca falou, ela falou de um caso que a gente emociona, né? Um jovem de 22 anos ainda perdeu o seu filhinho, e é o que acontece. Então, é verdade nua e crua. Fica aqui o convite, quem quiser conhecer a nossa Santa Casa, estamos à disposição. Não que nós queremos impactar ninguém, mas mostrar a realidade, né? Porque ela precisa ser vista. O Rangel, que vive no dia a dia da profissão dele, ele sabe como é que é. É bem dessa forma. Porque as pessoas têm mais conscientização no trânsito, respeitam mais as leis, tenham empatia com as outras pessoas, né? Então, é o que a gente pede, conclama. Não só nós não somos sozinhos, nós temos aí vários parceiros, participando de vários eventos, com o Detran, com entidades, com todo mundo buscando uma solução. Mas aquela pessoa que está pilotando uma moto, dirigindo um carro, que ele tem essa consciência que ele pode, inclusive, causar problema para os outros, né? Não só para ele, mas para os outros. Muito obrigado, Marco Aurélio, muito obrigado, Rangel. Parabéns pelo podcast, é um sucesso, eu sei que muitas pessoas, e eu já assisti outros podcasts, muitas pessoas assistem, veem e questionam, debatem. Isso é muito importante, que fomenta essa discussão, essa boa discussão. Obrigado. Vamos lá, Rangel. Bom, então deixa eu agradecer em nome da BMEC, né, ao Jari, a Rebeca, que se dispuseram, né, nos cederam esse tempo para vir discutir esse tema bastante importante. O Brasil tem um trânsito muito violento, né? Eu vejo isso no dia a dia. Estou aqui numa cidade
de médio porte, então a gente tem um pouco de noção do que é o trânsito, quão violento ele é e quais as consequências que ele pode trazer para a vida de uma pessoa. Como a Rebeca falou, não é incomum ver um pai chorando a morte de um filho, uma mãe chorando a morte de um filho, decorrência de um acidente de trânsito. Então, assim, e muitas das vezes por imprudência de uma ou das duas partes, né? Seja pelo consumo de substância que não podia, seja por condutas que não podiam estar sendo feitas naquele local, naquele horário. Então, eu acho que o trânsito demanda muito uma mudança de cultura. O Jari mesmo falou, o pai tinha o hábito de fazer a barba com a torneira aberta, ele já nem tanto, o filho já não tem, o neto provavelmente não vai ter. Com o trânsito é a mesma coisa. Com a segurança é a mesma coisa. Tem que tornar esses hábitos mais intrínsecos à pessoa. Por exemplo, começando desde cedo, como o próprio Jari comentou. Então, isso é bastante importante, né? E trazer pessoas, né? Porque nós da engenharia só queremos falar de engenharia, né? Engenharia de trânsito, segurança, como é que operacionaliza isso e aquilo. Mas existe um outro lado, né? Que é o lado do atendimento médico, né? Então, muitas das vezes, né, quando com sorte a pessoa não perde a vida no momento, mas ela vai ficar ali com traumas que ela vai ter que carregar pro resto da vida, que vai gerar um impacto na vida dela muito grande, um impacto muito grande na vida das pessoas com quem ela convive. Então, é preciso conscientizar sim em relação a esse tipo de resultado, principalmente em relação a isso. Por isso que eu fiz a pergunta em relação ao tempo de internação, né? Porque é meio que uma métrica, né? Quanto mais simples, menos tempo de tratamento. Quanto mais complexo, mais tempo vai demandar, tanto tratamento no hospital quanto tratamento fora do hospital. Então, é importante essa informação, né? Muitas pessoas, como eu comentei, normalizam as atitudes erradas. E isso tem que mudar, né? Para a gente tentar conseguir resultados melhores no que diz respeito, neste caso, de acidentes de trânsito, né? Traumas de qualquer tipo. Então, mais uma vez, em nome da BMEC, eu agradeço a Santa Casa, né, na pessoa do Jari e na pessoa da Rebeca, por trazer esse ponto de vista bastante importante, que não é tão comum assim no meio da engenharia, mas é muito importante sim. Novamente, muito obrigado. Bom, em nome da BMEC Mato Grosso do Sul, do Rangel, nosso presidente, quero agradecer à Santa Casa, os colaboradores, os associados, né, pela magnífica presença da Rebeca aqui, né, que, como diz o Rangel, chacoalhou a gente, né, Rangel? Eu tô pensando, será que eu vendo minha moto? O que eu faço, hein? Eu tô aqui, ó. Já botou a minhoca na cabeça. Já botou minhoca na cabeça. Espero que minha mulher não veja e não ouça esse podcast. Mas é legal a gente ver isso aí, são visões diferentes, né? E a engenharia salva vidas, né? Então, você vê, fez uma prótese, fez uma órtese, eu já discuti muito isso com o Jari em questão de acessibilidade, é o engenheiro que faz. Né, Rebeca? Extremamente importante. É extremamente importante, porque é o engenheiro que vai cuidar desse cara depois. Esse cara saiu do hospital, acamado, saiu não sei o quê, quem vai cuidar desse cara? É o engenheiro. É o engenheiro que vai ter que fazer adaptação na casa dele, o engenheiro que vai ter que adaptar o carro dele, o engenheiro vai ter que adaptar não sei o quê. Então, é uma engenharia totalmente envolvida. Então, a gente quer agradecer a todos por esse momento, tá? E vamos dar um tchau aqui, ó, para aqueles que estão lá, ó, de ouvir a gente aí. Obrigado, até logo.